Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos para o nosso sermão dominical de hoje. Vamos nos preparar através do hino do Cheonerguk. Olá, bem-vindos às Notícias Globais de Rojon, a sua fonte de notícias do Cheonerguk. A Conferência de Liderança do Clero Americano, a CLC, comemora o 20º aniversário de sua fundação. Essa associação de clérigos, principalmente cristãos, não poupa esforço em suas ações para derrubar as barreiras que separam as religiões, recuperar as famílias e a sociedade americana e construir o mundo celestial do Cheonerguk. Esta semana temos para vocês um especial sobre a CLC. Recordemos nas imagens os últimos 20 anos e nos inspiremos a ser como eles, proprietários e protagonistas do firme estabelecimento do Cheonerguk. Vamos assistir. 나는 여러분들을 믿고 싶습니다. 특히 오늘 여기 모인 세계에서 모인 성직자, 여러분은 이 시대에 하늘이 준비한 의인입니다. 의인들의 사명은 무엇입니까? 자기를 돌보기보다는 위하여 사는 참 사랑으로 나라와 세계를 품을 수 있어야 합니다. 타락한 인류를 하늘 부모님의 자녀로 인도하는 이 축복이야말로
6,7년간 기다려온 인류의 소원이며 꿈이며 하늘 부모님의 소원인 것을 알아야 합니다. A Conferência de Liderança do Clero Americano, a CLC, nasceu no dia 22 de maio do ano 2000, com o objetivo de recuperar a integridade da família e da sociedade, reforçar o valor do matrimônio e que países e o mundo atendam a Deus. Este ano, a Associação de Clérigos, a CLC, comemora o seu 20º aniversário e, centralizado nos verdadeiros pais, leva a cabo um movimento de paz em todos os lugares do mundo, para fazer a vontade de Deus e o desejo da humanidade. Em Jerusalém, terra santa dos judeus, muçulmanos e cristãos, conduziram uma marcha pela paz e vem trabalhando no Oriente Médio com movimento pelo diálogo e harmonia interreligiosa, com resultados concretos na resolução de vários conflitos. E desde o ano 2017, mediante o festival A Paz Começa Comigo, a CLC convoca e une pelo caminho da paz os clérigos e fiéis influentes, líderes religiosos, que podem alcançar resultados substanciais no diálogo interreligioso e na paz mundial. Este movimento se conectou com a Coreia, pátria da nossa fé, e se converteu em um evento para a reunificação pacífica da Coreia e a paz mundial. Acompanhando o clero americano do ACLC, 400 líderes religiosos de 60 países assistiram ao evento e anunciaram o seu compromisso para atuar pela paz. Os clérigos que concordaram com o papel e a responsabilidade da religião na relação na paz mundial celebraram a proposta da criação da Associação Interreligiosa para a Paz e o Desenvolvimento. This is like heaven, is what I would think that this would be, is that all of these different people have come and we share and we're united all on the idea of peace and that we can have it. Esta unidade, derrubando barreiras religiosas, raciais e culturais, concluiu na inauguração da Conferência de Liderança do Clero Mundial, a WCLC. Com a convicção que a República da Coreia é um país providencial fortemente guiado pelo Espírito Santo de Deus e sua soberania, foi fundado o KCLC, uma espécie de conselho do clero coreano de caráter similar ao ACLC. Seus integrantes, juntos com outros 600 líderes religiosos do mundo inteiro e 400 ministros do clero americano, debateram em Nova York sobre a realização de um mundo celestial unificado, o mundo unido sob Deus, os pais celestiais. Apesar de suas diferenças, se uniram sob o ideal e a visão de serem uma família sob Deus. E perante 25 mil fiéis cristãos, celebraram a histórica inauguração da WCLC, a Conferência de Liderança do Clero Mundial. The magnanimity of the vision that we are expostulating here today is that it doesn't matter what color you are, it doesn't matter what denomination you are. When it comes to making this world a better place, peace begins with me. And might I say, who in the world has decided to take on a vision of this magnitude is because Dr. Hak Jahan Moon
Because if we're in here today, it's because we want unity. A verdadeira mãe subiu ao palco para fundar a Conferência de Liderança do Clero Mundial e compartilhou uma mensagem sobre o papel e a missão dos religiosos. 여러분들의 각자 기반을 세계적으로 하나로 묶는 WCLC 창립이야말로 하늘 부모님의 꿈, 인류의 소원을 빠른 시간 안에 이루어드릴 수 있는 축복인 것을 기억하기 바랍니다. 거기에 선두에서는 뒤돌아보지 말고 앞으로 달려가는 여러분 모두 의인이며 성직자가 되기를 축원합니다. Os representantes das diferentes congregações religiosas ofertaram a Deus, em conjunto, a histórica carta de resolução para a fundação da Conferência de Liderança do Clero Mundial. Desta maneira, a verdadeira mãe estabelecia a plataforma para que todos os líderes religiosos atendessem a Deus como seu Pai e Mãe Celestial. E ofertou vitoriosamente aos céus todos os eventos que comemoraram o centenário do verdadeiro Pai no 60º aniversário do Sagrado Casamento. Pouco depois, proclamou a comunidade sagrada dos Pais Celestiais para convocar a todos os cidadãos do mundo sob Deus e os verdadeiros pais. A CLC foi o fruto da oração e a devoção dos verdadeiros pais pelos Estados Unidos e o mundo. E sob este fundamento, a verdadeira mãe busca reunir a humanidade sob Deus, nosso Pai e nossa Mãe Celestial. Agora esperamos ansiosos pelo dia em que todos nos unamos em torno da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Vamos ver algumas notícias sobre as missões e sua preparação para a era pós-pandemia. O Seminário Especial Chombo número 1512, celebrado no dia 17 de maio, no templo principal de Chompeon, foi filmado, editado e apresentado uma semana depois, em cada distrito do Japão. O evento foi como uma chuva de bênçãos dos verdadeiros pais, sendo que haviam estado esperando por 3 meses. Para este seminário digital Ryojon Chombo se inscreveram 16.700 membros, recorde histórico de membros inscritos para o mesmo seminário, no qual se libertaram os ancestrais de 10.233 pessoas e se abençoaram mais de 7.761 membros. No dia do seminário no Japão e por protocolo do Covid-19, somente se congregaram líderes e representantes em número reduzido. Cabe destacar que no momento de realizar o seminário digital, o staff do Centro de Treinamento Chombo, na Coreia, acompanharam desde o Jongshi-won em uma sessão especial de oração. Os diretores das sub-regiões 4 e 5, acompanhados de 300 pessoas presentes, celebraram o ato de início do Messias Tribal Celestial da região de Jola, para a vitória da Visão 2027. O ato começou com palavras de boas-vindas do vice-diretor Jong Hyuk-in, seguido da explicação sobre estratégias que deram uma enérgica visão sobre a sub-região, e se entregaram placas de reconhecimento às famílias que cumpriram as 1000 leituras da Carta da Verdadeira Mãe.
O reverendo Gison Lee transmitiu o profundo significado da providência da Sagrada Comunidade dos Pais Celestiais, chamando a viver de modo tal que Deus nos aplauda. As famílias abençoadas da sub-região seguiram o evento ao vivo pela internet. Devido ao distanciamento social imperante pelo Covid-19, ficou demonstrado o fervente coração Ryojon e a unidade com os verdadeiros pais, reafirmando sua determinação para a vitória da Visão 2027. Na América Latina Celestial, também se celebrou o serviço dominical de inauguração da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Devido à expansão do Covid-19, as famílias seguiram pela internet o vídeo da proclamação feita pela verdadeira mãe, e os líderes regionais incentivaram para a devoção e a determinação de todos os membros para o enraizamento da comunidade e do mundo celestial unificado. Por outro lado, no Brasil, tem sido intensa a atividade online do Messias Tribal Celestial e o ensinamento do princípio divino. Cada manhã, o diretor nacional compartilha palavras dos verdadeiros pais, que alimentam a vida espiritual dos membros. Conjuntamente, se dá um guia espiritual aos novos membros, acompanhados de seus pais espirituais em seminários de 1, 3 e 7 dias. Também, os jovens, mediante as reuniões digitais, conduzem conferências de 80 minutos e sessões de oração de 40 minutos, além de participar de uma educação de causa. Também compartilham produtos básicos para abastecer as famílias que atravessam por dificuldades devido à pandemia do Covid-19. Em meio a um protocolo mais extenso, 50 clérigos de 10 congregações religiosas se reuniram na sessão de oração das quinta-feiras para pedir pela paz mundial e pela construção de uma Coreia reunificada sob Deus, a que chamam de Coreia Celestial Unificada. Respeitando sempre o protocolo determinado pelas autoridades, a sessão de oração em uníssono se levou a cabo após acender a vela da reunificação celestial. Refletindo o coração de Deus, os religiosos renovaram seus votos de consolar os cidadãos em dificuldades e cooperar em harmonia. A Associação de Religiões da Coreia e das Mulheres Religiosas conduziu o memorial e atividade de voluntariado no Cemitério Nacional, por ocasião do 70º aniversário da guerra. Participaram 30 representantes das diferentes religiões, que trabalham em conjunto por uma Coreia unificada sob Deus. Então replantaram as flores que estavam murchas e içaram bandeiras nacionais para embelezar o entorno. Também depositaram tributo de flores no sepulcro do tio da verdadeira mãe por parte de mãe e relembraram seus méritos. Por outro lado, 170 membros do grupo voluntário Ryojon da sub-região 1 também relembraram os falecidos da Força da ONU na Guerra da Coreia. Realizaram um serviço em memória aos heróis que faleceram. Então os presentes foram para as zonas das tumbas para limpar e embelezar ao redor, cortando o mato e replantando as flores. O grupo voluntário Ryojon tem previsto continuar sua atividade de serviço no memorial, decididos a fortalecer o seu patriotismo. A organização UPF da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais celebrou o seu painel 2020 para diretores das filiais regionais. Sua presidente, a professora Yona Moon, agradeceu este ato de início para a UPF de acordo com a vontade da verdadeira mãe e pediu para que debatam opiniões para que o trabalho do campus seja adequado para alcançar os objetivos da instituição. O secretário-geral Hyun Yong Lee pediu para capacitar os ativistas da UPF e assegurar os membros de apoio como fundamento para o estabelecimento do Cheongguk e, ao mesmo tempo, fortalecer a organização através de uma agenda nacional e de projetos regionais.
o vice-presidente Guan Suk-song se referiu ao projeto Peace Road, que tem o apoio do ministro de Administração Pública e Segurança, para fortalecer o espírito cidadão e que seus compatriotas superem a pandemia com uma visão de esperança. Os dirigentes locais anunciaram planos de ação e um programa de atividades comunitárias para a Visão 2027, a fim de que os cidadãos participem no movimento centralizados na comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Por ocasião do Dia Internacional da Família, a UPF da Nova Zelândia conduziu uma reunião que tratou de métodos para desenvolver uma cultura familiar saudável. Na reunião participaram 20 embaixadores e os conferencistas trataram em profundidade sobre o valor da família. No lindo complexo Chowon se levou a cabo um programa educativo para os cadetes da Samun Sunhak UPA, futuros líderes que crescem sob o fundamento e interesse e amor da verdadeira mãe. A chefe secretária da presidência, Won Joo-jong, acompanhou os 140 presentes na palestra sobre a providência e compartilhou quanta devoção e oração a verdadeira mãe investe neles, insistindo para que levem uma vida de serviço e piedade filial. Em uma palestra especial, o diretor-geral da sede internacional, Yoon Ho-yoon, relembrou que se vivem com uma atitude de fé absoluta, amor absoluto, obediência absoluta, Deus trabalhará com eles. Havendo aprendido sobre o coração dos verdadeiros pais, os cadetes compartilharam competições esportivas e sessões de oração. E do mesmo modo que o sonho de Deus se tornou o sonho dos verdadeiros pais, agora também é o sonho deles, e estão dispostos a realizá-lo. Os verdadeiros pais seguiram por um caminho árduo para realizar o ideal de uma família sob Deus. Seus esforços por um mundo pacífico foram registrados na história, e hoje nós, envoltos em uma nova bênção e atendendo a Deus e aos verdadeiros pais, estamos caminhando para um mundo esperançoso, sonhando com um amanhã brilhante para toda a humanidade. Isso é tudo por esta semana. Obrigado por acompanhar, se cuidem e tenham uma boa semana. Vamos à oração introdutória para a palavra de hoje. Boa noite, amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus. Nós agradecemos imensamente a Ti, Pai, a oportunidade de estarmos utilizando da tecnologia para expandir da Tua palavra, Pai. Que realmente esta palavra que o Senhor irá inspirar-me, capacitar-me e usar-me no dia de hoje, possa também inspirar e motivar cada um dos irmãos e irmãs, para que cada vez mais, Pai, nós venhamos nos determinar para representarmos a Tua imagem e semelhança, Pai. Que ao recebermos essas palavras, Pai, nós possamos realmente, Pai, buscar realizar o Teu ideal nesta terra, que é o reino dos céus, Pai. Realmente, que o Senhor possa estar presente durante toda esta palavra e o Senhor possa estar conduzindo durante toda esta palavra. Lhe agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração assim em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada central. Ádio. Irmãos e irmãs, mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A palavra que eu preparei para nós no dia de hoje, o padrão para ir para o reino de Deus. Então, que padrão seria esse para que nós, como filhos e filhas de Deus, possamos realmente participar
desse reino de Deus. Então, através dessa palavra hoje, nós vamos analisar e vamos verificar de que maneira que nós podemos realmente estar vivendo o padrão ideal para viver no reino de Deus. Qual é o padrão para ir para o reino de Deus? É amar Deus mais do que o próprio Filho. Sem amar mais Deus, uma pessoa não pode deixar a realidade de Satanás. Olha que interessante, irmãos e irmãs. Então, para que nós possamos viver esse padrão de Deus, nós temos que colocar no centro de nossas vidas Deus. Nós temos que amar primeiramente Deus. Porque naturalmente quando nós amamos primeiramente Deus, já amaremos nossa esposa, nossos filhos, acabamos criando harmonia em nosso lar. No lar, essa desarmonia surge quando Deus não está no centro. Como o Sr. Marcílio falou no último sermão dominical sobre o reino dos céus, que o reino dos céus começa dentro de cada uma das nossas famílias. Na verdade, o reino dos céus, agregando o que ele falou, começa dentro de cada um de nós. Nós temos que criar essa unidade de mente e corpo e assim realmente representarmos a imagem e semelhança de Deus. Assim, representando a imagem e semelhança de Deus, nós podemos realmente viver o padrão que Ele deseja. E somente quando nós buscamos essa união harmoniosa com Deus, saindo da realidade de Satanás, é que nós estamos criando esse padrão para viver no reino de Deus. Portanto, se uma pessoa não ama mais Deus do que a esposa ou o esposo, ela não pode entrar no reino de Deus. Então, se você não é capaz de amar mais a Deus do que seu esposo e sua esposa, você não é capaz de entrar no reino de Deus. Parece muito forte, muito pesada essa palavra de nosso Pai, mas como eu falei inicialmente, é óbvio, é natural que quando você primeiro ama a Deus, quando você é um com Deus, você irá transmitir essa unidade com Deus para a sua esposa, para o seu lar. Por isso que é fundamental nós amarmos primeiramente, como aquele mandamento, aqueles 2 principais mandamentos de Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama primeiramente mais a Deus do que até mesmo seu esposo, sua esposa, seus filhos, você automaticamente já estará amando o seu esposo, a sua esposa. Algumas pessoas decaídas estão na situação de deixar a realidade de Satanás e ainda assim permanecem nos limites dessa realidade. Em outras palavras, elas não deixaram completamente a realidade de Satanás. Então, irmãos e irmãs, olha que interessante quando o nosso Pai fala que algumas pessoas decaídas, ou seja, nós, pessoas decaídas, estamos ali próximos de deixar essa realidade de Satanás, mas por algum deslize nós acabamos não deixando
essa realidade de Satanás. Eu estava ouvindo ainda hoje uma palavra dos irmãos do True Love Day em relação a isso, sobre o pecado, que para Deus o pecado é zero. Assim o verdadeiro Pai também fala no livro A Vontade de Deus e o Mundo, que para Deus não existe aquele pouquinho, aquela gota de pecado. Então, se nós vivemos nem que seja uma gota na realidade de Satanás, nós não conseguimos criar unidade com Deus. É por isso que constantemente nos guias internos, o presidente Coach, Sr. Onan enfatizam de nós negarmos o eu. Negando o eu, nós estamos saindo da realidade de Satanás e estamos entrando na realidade de Deus. Certo? Portanto, uma pessoa não deve amar o pai ou a mãe mais do que deve amar Deus. Quem pode entrar no reino de Deus? Primeiro de tudo, deve ser alguém que esteja de acordo com a mente de Deus. Olha que interessante, irmãos e irmãs. Então, para entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser uma pessoa que está de acordo com a mente de Deus. Não podemos amar mais o nosso pai e nossa mãe do que amamos Deus. Eu sou um exemplo vivo desse caso, Quantas vezes eu converso com a minha mãe biológica pelo celular e aí ela fala: Anderson, estou morrendo de saudade, o quanto eu queria que você pudesse estar aqui. E ainda assim, eu tenho que realmente amar a Deus acima disso. Eu não posso abandonar Deus para alegrar a minha mãe. Ou como nós acompanhamos no guia interno da Sra. Onan, eu não posso dar amor humano para minha mãe e deixar de receber o amor de Deus para transmitir para ela. Porque quando eu nego essa realidade de Deus para entrar na realidade de dar amor humano para minha mãe, eu estou entrando na realidade de Satanás. Então nós temos que realmente buscar criar uma unidade com a mente de Deus. Quanto uma pessoa concorda com a mente de Deus? Se Deus trabalha na direção do propósito eterno, uma pessoa deveria se harmonizar com a mente de Deus, centrado na eternidade. Então a centralização, irmãos e irmãs, na mente de Deus é para eternidade, ou seja, ela é absoluta, ela é imutável, ela é única, além de ser eterno, como fala a palavra eternidade. Então, esse nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser quebrado de jeito nenhum. Ele deve ser para toda a eternidade. Ele deve ser absoluto. Como nosso Pai sempre fala, enfatiza, é destino absoluto que nós temos que criar essa unidade com Deus. Somente criando essa unidade com Deus aqui na terra é que nós poderemos viver no mundo espiritual e por toda a eternidade com os pais celestiais. Isso está certo ou errado? Se a concordância dura somente por 10 anos,
Uma concordância verdadeira não pode ser criada. A concordância com Deus deve durar eternamente. Olha que interessante, irmãos e irmãs, porque esse ano eu completei 11 anos que faço parte, agora da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, e em várias situações que ocorrem na minha vida cotidiana, bate aquele desespero, mas esse relacionamento com Deus, ele deve ser absoluto, ele deve ser para a eternidade. Não pode ser aí 11 anos e desistir e agora parar. Não, acabou, já fiz 11 anos, tá bom, já passei do número da unidade com Deus. O número da unidade com Deus é 10 anos, então já entrei em 11 anos. Não, tem que ser para a eternidade esse nosso relacionamento com Deus. Como ela pode ser eterna? Uma pessoa deve ser o filho que pode concordar com a mente de Deus e amar Deus eternamente. A fim de ser esse filho, a pessoa não deve se tornar um objeto de tristeza. O reino de Deus deve existir na eternidade. Olha que profundo isso, irmãos e irmãs. Então nós, que devemos ser o que? Objetos de Deus, não podemos ser um objeto de Deus de tristeza. Até porque quando nós fazemos leitura do princípio divino ali, no princípio da criação, nós fomos criados para dar alegria para Deus. Sermos objetos de alegria e não objetos de tristeza. E quando os pais celestiais olham para a realidade deste mundo, que é dominado por Satanás, ele vê que nós, que deveríamos ser objetos de alegria, estamos sendo objetos de tristeza. Somos escravos no dia a dia para com Satanás. Então nós realmente devemos analisar o quanto nós somos objetos de alegria. Durante 24 horas do nosso dia, o que nós estamos fazendo para sermos objetos de alegria e não de tristeza? Então, a pessoa deve estar de acordo com o corpo de Deus. Isso quer dizer, enquanto a mente representa o ponto central de cada direção, entendemos uma direção a ser manifestada somente através de um corpo. Então nosso corpo ele deve seguir as direções de Deus. Mesmo que o nosso corpo ele seja dominado por Satanás, que nós tenhamos a linhagem satânica, quando nós conhecemos a nova verdade, quando nós recebemos a bênção do sagrado matrimônio e eliminamos o pecado original e criamos essa harmonia com Deus, essa unidade com Deus, nós temos que seguir a direção que Deus nos pede. Nós temos que seguir a vontade de Deus. Constantemente nós temos que refletir se a direção que nós estamos tomando é a direção que Deus nos guiou, que Deus nos inspirou. Será que essa atitude que eu estou tomando está centralizada em Deus? Essa direção que eu estou indo é a direção inspirada por Deus? Constantemente nós temos que analisar.
a fim de ser filho de Deus, quando Deus vai para leste, a pessoa deve ir para leste com Deus. Se Deus gostasse de algo morno, mas Jesus gostasse de algo frio, isso estaria certo? Quando Deus quer rir e falar, se Jesus quer dormir, isso estaria certo? Tudo que é manifestado através do corpo deveria estar de acordo com a mente de Deus. Olha que interessante, né, irmãos e irmãs? Assim como nós podemos ver nos dias atuais nossa mãe na linha de frente, constantemente derramando lágrimas, suor e sangue por cada um de nós, e nós também estamos derramando lágrimas, suor e sangue por ela. Quando nossa mãe sorri, nós sorrimos. Quando nossa mãe quer falar, nós estamos ouvindo ou nós estamos dormindo? Ou nós estamos distraídos? Então nós temos que viver dentro da realidade de Deus, dentro da realidade dos verdadeiros pais, que nos pedem nesta época para fazerem aí o testemunho através das redes sociais, o WhatsApp, fazermos estudo através do Zoom, através do Skype, oração, e sermão através do YouTube. Então nós temos que seguir essa direção. Isso não é suficiente. Quando Deus quer ser amável, a pessoa não deve ter um temperamento esquentado. Quando Deus é amável, a pessoa também deve ser amável. O interno e o externo devem estar combinados. Então, se Deus é amável e eu sou ignorante, arrogante, grosso, eu não estou representando Deus. Eu não estou representando a imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, estou representando a imagem e semelhança de Satanás. Estou expondo as naturezas decaídas. O nosso interno reflete no externo. Para que seja refletido esse Deus amável através de cada um de nós, é que nós temos que criar unidade com a mente de Deus. Sem criar unidade com a mente de Deus, não será refletido através do nosso corpo, que é o templo de Deus, como fala em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então nós temos que ser esse templo amável. Lógico que nesse momento, na verdade, Deus é um Deus de sofrimento, Deus é um Deus de desespero, e nós também temos que ser filhos e filhas de sofrimento, de desespero, para trazer os nossos irmãos e irmãs que estão perdidos na escuridão de volta para a luz. É conflitante? É conflitante. Mas nós temos que quebrar a barreira, seguir a diretiva, sempre buscando realizar a vontade de Deus. É desesperador. Olha, irmãos e irmãs, essa semana eu tive a experiência de mandar ali o vídeo das conferências, introdução geral, princípio da criação. Cheguei até a queda humana com uma convidada, mas você fica ansioso, querendo saber se a pessoa viu o vídeo, o que ela achou, se eu já posso mandar outro. A vontade é sempre de mandar mais, para a pessoa já entender que Deus está sofrendo, que Deus está desesperado, que Deus também quer
aquele filho, aquela filha, para fazer a vontade dele. E aí quando a pessoa não responde, e aí você entra num desespero, eu imagino Deus, é a mesma coisa que Ele estar falando conosco, gritando conosco, que nós não estamos escutando. Nós tentamos transmitir para as pessoas, e aí as pessoas, elas não ouvem. Mas não desista. Nós não podemos desistir de Deus. Temos que ser absolutos. Se estão combinados, então mente e corpo sempre seguirão juntos. Se Deus existe, a pessoa deve fazer o que Ele gosta. Sendo que Jesus é o Filho de Deus, Jesus também deve fazer o que Deus gosta. Olha que interessante, irmãos e irmãs. Então, se Jesus, quando Ele veio, 2000 anos atrás, Ele fazia aquilo que Deus gostava. E nós, nos dias atuais, temos que fazer aquilo que Deus gosta. E o que Deus gosta nesse momento? Testemunho. Messias Tribal Celestial. Senhor Anderson, novamente Messias Tribal Celestial. Sim, Messias Tribal Celestial. Temos que mandar o vídeo para as pessoas. Temos que compartilhar a palavra com as pessoas. É isso que Deus gosta. Deus não gosta que nós fiquemos aí compartilhando fofocas, perdendo o nosso tempo, um tempo tão precioso que nós deveríamos estar compartilhando a sua palavra, a nova verdade. Imagina vocês, será que Jesus 2000 anos atrás, será que Ele perdia tempo fazendo fofoca? Você viu ali Tiago, Pedro, Tiago, eu vou te falar, Tiago, não tem jeito não, Tiago não tem jeito não, Pedro. Será que Jesus, Ele ficava assim? Não, Jesus levava muito a sério a sua missão. Então nós também temos que levar muito a sério nossa missão. Embora possam querer entrar no reino de Deus, vocês nunca podem ir lá sem sacrificar suas vidas. Se vocês estiverem no reino de Deus, logo saberão que ninguém está lá que não tenha sacrificado suas vidas. A essência da vida de fé é manifestada assim. Então, irmãos e irmãs, o sacrifício é necessário. Muitas das vezes você terá que sacrificar sua família, seus amigos, aquelas pessoas mais próximas de você, para se colocar numa posição de poder realmente viver no reino de Deus. E eu abri mão de estar ali com a minha mãe, de estar com a minha família, meus irmãos, com o meu avô que está doente, para estar aqui, porque eu amo estar aqui fazendo a vontade de Deus. Sim, em alguns momentos bate aquele desespero, aquela vontade de jogar tudo para o ar, mas quando a gente respira, quando a gente faz uma oração, quando conecta a nossa mente original ali com Deus, a gente lembra que se não for a gente para compartilhar, levar as palavras para as pessoas, quem irá levar? Então, nesse dia de hoje, eu tentei aí seguir o padrão das palavras do Sr. Marcílio, que vinha até aqui, e espero que realmente essa palavra de hoje sobre o padrão para irmos para o reino de Deus tenha inspirado
motivado cada um dos irmãos e irmãs. Muito obrigado. Vamos orar para nós finalizarmos a palavra de hoje. Amados Pais Celestiais, ó verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, que nós realmente, Pai, possamos buscar criar unidade com a sua mente, Pai, e representar através do nosso corpo físico. Sem sacrifício, Pai, nós não poderemos estabelecer o Teu ideal nesta terra. Sem sacrifício, Pai, nós não poderemos entrar no reino de Ti. Que nós, Pai, durante nosso tempo de vida física, venhamos buscar desenvolver o amor verdadeiro e assim, Pai, vivermos em prol do próximo, sempre buscando confortar o Teu coração, fazer aquilo que o Senhor gosta. Muito obrigado por essa oportunidade e que realmente o Senhor possa proteger, abençoar e iluminar cada um dos irmãos e irmãs que participaram conosco neste momento. Lhe agradeço por tudo. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada central. Ádio.